Missão de Observação Eleitoral da União Europeia concluiu esta sexta-feira os trabalhos em São Tomé e Príncipe. A situação de fornecimento de energia elétrica à população da Ilha do Príncipe é crítica e poderá vir a agravar nos próximos tempos. O projeto UACA iniciou esta sexta-feira o processo de restauração do mangal de Micoló. Boa noite. A missão de observação eleitoral da União Europeia concluiu esta sexta-feira os trabalhos em São Tomé e Príncipe. Foram 15 dias marcados por vários encontros com as autoridades governamentais e a sociedade civil. Pouco mais de um ano depois da União Europeia definir várias recomendações que consideram importantes para flexibilizar e dar maior credibilidade e transparência ao processo eleitoral em São Tomé e Príncipe, uma missão desta instituição considerou haver consensos sobre a generalidade dessas recomendações. O nosso mandato tinha vários pontos muito precisos. O nosso mandato tinha um dos pontos que já vem, ou seja, as recomendações foram as recomendações da missão de observação eleitoral que esteve nas últimas eleições. São várias recomendações que foram apresentadas no país e que são públicas. O nosso mandato agora olhava para vários pontos muito precisos. Um deles era a ideia de uma comissão eleitoral permanente, a ideia de haver um recenseamento automático baseado no registro civil e, portanto, em relação a estes pontos, a ideia que nos foi transmitida foi de consenso, ou seja, há um consenso na generalidade da parte da sociedade civil, de instituições públicas, dos partidos políticos na Assembleia Nacional e, portanto, esta ideia da Comissão Eleitoral Permanente é vista como uma boa ideia em São Tomé, portanto, foi-nos sempre reforçado este aspecto e esta necessidade. O mesmo para o recenseamento eleitoral permanente e, portanto, aí também sublinhando não só a fiabilidade dos dados, mas também o facto de salvar recursos num país onde os recursos são preciosos. Uma das recomendações da União Europeia prende-se com a comunicação social, sobre a qual essa instituição defende maior investimento e independência. É uma necessidade de reforço da comunicação social existente, de reforço de meios e de olhar para estes aspectos e, por último, a ideia também de transmitir às pessoas e, portanto, caso se avance para estas alterações, como tudo indica que sim, reforçar e fazer uma campanha forte de transmissão de conhecimento à população em geral sobre estas matérias. A missão de observação eleitoral, que acompanhou as eleições legislativas realizadas em 2022 em simultâneo com as autarquias e regional, tendo remitido dias depois várias recomendações às autoridades. O recenseamento automático e a existência de uma comissão eleitoral permanente figuram entre as mais importantes destas recomendações. A ideia do recenseamento automático é com base no registro civil e, portanto, na prática é existir ou basear-nos, passa a expressão, na base de dados, ter a base de dados do registro civil que já existe e é o que nos dizem é muito boa e essa base de dados ser daí que se extraem os dados para o recenseamento. Portanto, na prática exige recursos agora numa fase inicial, mas na prática poupa recursos no longo prazo, porque deixa-se de ser necessário fazer um esforço grande só para fazer o recenseamento. Dentro dos próximos 2 anos, o país terá novas eleições. Carla Luiz diz que a União Europeia está a defender novas opções para o próximo evento que constarão no relatório que a missão vai apresentar sobre estes encontros tidos nos últimos 15 dias em São Tomé. A situação do fornecimento de energia elétrica para a população da Ilha do Príncipe é crítica e poderá vir a agravar nos próximos tempos, constatou junto à empresa EMAI esta sexta-feira o presidente do Governo Regional, Filipe Nascimento, após uma visita à central térmica. Falta de manutenção corrente nos geradores, bem como queda no fornecimento de combustível
Para os grupos, são 2 dos indicadores encontrados pela justificação desta crise energética que a Ilha do Príncipe tem vivido nos últimos tempos e que poderá vir a agravar no futuro próximo, caso não haja uma rápida intervenção. De momento, esta convivência tem sido ultrapassada pela empresa EMAI com racionalização de quedas constantes no fornecimento de energia. Nesse momento, nós temos 2 geradores que estão avariados, mais 2 estão em funcionamento com deficiência profunda, que estamos nesse momento à espera de um contrato que já foi feito com a CIEM para aquisição de peças para a manutenção destes geradores. De momento, nós conseguimos, de facto, garantir combustível com muita deficiência e estamos, de momento, em algumas horas de ponta, tirando uma ou outra zona para, de facto, garantir que os geradores também não criem mais problemas daquilo que já tem. Quanto aos horários de fornecimento de energia à população, nos dias de semana das 7 às 0 horas e aos fins de semana das 10 à 1 da madrugada. Desde já nós pedimos à população calma e compreensão. De facto é uma situação que é preocupante e também frustrante por parte da população, tendo em conta que quem paga as suas faturas quer ter energia com qualidade e de forma permanente. Face a esta situação, o Governo Regional, junto à EMAI, Ministério da Tutela e parceiros, tem vindo a trabalhar para inverter o quadro energético na Ilha do Príncipe, disse o presidente do Governo Regional, Felipe Nascimento, que, preocupado, visitou esta sexta-feira a central térmica da empresa de água e eletricidade. Estamos a trabalhar com a própria empresa EMAI, bem como o Ministério da Tutela, no sentido de conseguirmos fixar ou instalar novos grupos de geradores na Ilha do Príncipe, bem como um processo que já é longo, mas que, daquilo que tem sido discutido, precisamos também, ao mais curto prazo possível, dar resposta, é a instalação de centrais de produção de energia renováveis. Paralelamente, também há processos para algumas reparações mais a fundo de pelo menos 2 grupos que neste momento encontram separados, que conseguiu-se junto de um parceiro, que é o Banco Mundial, o financiamento para conseguirmos que esses grupos sejam reconstituídos, tal é que o processo está a decorrer ao ponto de as peças já terem sido encomendadas. Ainda na ocasião, Nascimento aproveitou para deixar estas palavras de conforto à população em geral. Aproveitamos esta ocasião para também transmitir à nossa população, bem como aos empresários, investidores, ao comércio em geral, que há naturalmente neste momento a necessidade desta racionalização do fornecimento de energia, mas o trabalho que estamos a fazer, envolvendo todos os intervenientes, passa necessariamente por um trabalho que, pese embora leve algum tempo, alguns meses, mas o objetivo do Governo Regional é nós termos o Príncipe com a energia elétrica 24 horas. Ilha do Príncipe a viver momentos de penúria no sector energético. O Tribunal de Contas e a Ordem dos Advogados pretendem realizar um trabalho em conjunto nos próximos meses relativamente à tramitação de processos que podem ser levados ao julgamento pelo Tribunal de Contas. Este foi um dos assuntos abordados esta sexta-feira entre o Presidente do Tribunal de Contas e o bastonário da Ordem dos Advogados. Depois de se reunir com os titulares órgãos da soberania, a nova direção da Ordem dos Advogados foi ao encontro do Presidente do Tribunal de Contas. A reunião de apresentação serviu também para colocar em dia alguns assuntos. O Tribunal de Contas também tem uma outra competência, enfim, da realização propriamente dita da justiça, no que toca à matéria de efetivação da responsabilidade financeira. Em tempos, já o Tribunal de Contas iniciou a realização dos julgamentos, mas está a aprimorar, enfim, já foi aprimorado o quadro normativo para o efeito, mas ainda há muitos detalhes que precisam ser alinhavados e, claro, nós, na qualidade de advogados, enfim, porque participamos, temos uma participação direta neste processo,
Nós vimos ter o Sr. Presidente e aproveitamos a oportunidade para abordar estas questões com ele. A preocupação da classe é que os advogados possam realizar as suas atividades de forma plena. Quando os advogados realizam a sua atividade de forma plena, os cidadãos estão bem assegurados. É verdade que nós todos temos o interesse de que o Tribunal de Contas faça o seu competente trabalho, tendo em conta a sua competência legal no âmbito do fortalecimento do próprio Estado de Direito Democrático, mas, enfim, a nossa grande preocupação é que, no âmbito deste processo, os advogados possam realizar a sua atividade de forma plena, porque quando as prerrogativas dos advogados são asseguradas, os cidadãos estão mais bem servidos. Segundo Herman Costa, as preocupações da classe foram muito bem acolhidas pelo Presidente do Tribunal de Contas. As nossas preocupações foram bem acolhidas pelo Sr. Presidente, portanto, o Sr. Presidente anunciou que está em curso um plano de atividade que vai desenvolver no futuro próximo, enfim, já a partir do mês de março, abril, já no decorrer deste ano. Haverá um trabalho conjunto que será feito entre o Tribunal de Contas e a Ordem dos Advogados, portanto, a esta altura teremos oportunidade de trabalharmos de forma mais aprofundada sobre esta matéria. Nova direção da Ordem dos Advogados aproveita o encontro de apresentação com o Presidente do Tribunal de Contas para expor algumas preocupações. Em um ano, o Governo resolveu o problema do processo de emissão do passaporte, colocando à disposição dos cidadãos são-tomenses residentes em Angola uma máquina de emissão de passaporte, uma realização recebida com alegria por parte dos cidadãos são-tomenses em Angola. Neste momento, o mesmo problema é colocado pelos são-tomenses noutros países africanos, como a Guiné Equatorial e o Gabão. Para falar deste e de outros assuntos, tenho nos estúdios o deputado da diáspora para Círculo Eleitoral de África, Lourenço Freitas. Boa noite e obrigado por ter aceito este nosso convite de estar em direto neste telejornal. Este assunto de emissão de passaportes foi resolvido em Angola, mas constitui também dores de cabeça para outros países do qual o senhor representa São Tomé e Príncipe, enquanto deputado. Com certeza. Boa noite, meu caro jornalista. Boa noite à população em geral de São Tomé e Príncipe, residente, e também os que estão na diáspora. Com certeza, isso representa uma grande dor de cabeça para mim, uma vez que, além de Angola, ainda temos Guiné Equatorial, Gabão e Cabo Verde com o mesmo problema. Sem falar de Marrocos, onde temos alguns estudantes também que precisam de uma máquina para emissão de passaporte. Logo no início dessa governação, eu levei essa preocupação ao nosso primeiro-ministro, o Dr. Patrício Emery Trovoada, falando da preocupação dos passaportes. E, graças a Deus, ele respondeu tão prontamente e em pouco tempo conseguimos resolver o problema de Angola, mas, no entanto, estamos à espera de um outro equipamento que possa circular entre Cabo Verde, Gabão, Guiné Equatorial e outros países. Há algum horizonte temporal para a resolução deste problema pontual? Não posso definir uma meta, uma vez que já tinha se adquirido um equipamento que foi encomendado para o anterior governo, mas veio com alguma deficiência e não conseguiu funcionar. Esse equipamento seria para circular em esses países todos, mas infelizmente não veio em boas condições de funcionamento e não está podendo circular nesses países. Mas qual é o feedback que tem com o atual governo para a resolução deste problema? O feedback é bom, o governo é um governo prontamente aberto para trabalhar e resolver o problema da população. Essa é a razão que o problema de Angola foi rapidamente resolvido. Também, primeiro Angola, tendo em conta a quantidade de pessoas que temos em Angola, respondeu para Angola, mas outros países podem ficar esperançados que dentro de muito pouco tempo o governo resolverá esse problema.
É o deputado para o Círculo Eleitoral de África. Tem tido condições no sentido de garantir a mobilidade por esses países onde nós temos comunidades? Bom, num ano de governação ainda não pude deslocar a esses países. Todos nós sabemos a situação econômica e social que o país vive. Não se faz omelete sem ovos, mas o governo está trabalhando junto à Assembleia Nacional para que possamos criar condições para que os deputados da diáspora possam deslocar. No atual orçamento geral do Estado, a Assembleia aprovou uma verba adjacente para que possa permitir o deputado a deslocar. Bom, certamente, se calhar só isso não será possível, mas vamos encontrar junto ao governo algum subsídio também que o deputado possa levar à mão para a sua deslocação a esses países, que é muito necessário deslocar esses países, uma vez que a comunidade nesses países todos precisam também que o deputado vá lá e inteira da situação em que eles vivem para que possa reportar ao governo. E neste caso concreto, como é que tem sido o contacto com essas comunidades, como não têm ainda disponibilidade em termos orçamentais para a deslocação presencial? O contacto tem sido bom através do WhatsApp, a rede social. Temos representações nesses países todos, na qual há sempre esse contato com eles e eles passam periodicamente algumas situações lá. Mas pronto, o povo está esperançado a presença do deputado. Não é? Nesses contactos que tem tido com as diferentes representações da comunidade são-tomense nesses países, como é que sente o pulsar os grandes problemas que eles têm e que eventualmente podem ser atendidos pelas autoridades nacionais? Bom, quais os grandes problemas que eles enfrentam? O primeiro grande problema é a questão da ligação aérea e, segundo, marítima. Não há ligação aérea entre esses países. Cabo Verde, nós sabemos que há uns bons anos atrás havia uma ligação entre Luanda, São Tomé e Cabo Verde, mas infelizmente foi interrompido, que até hoje ainda não se repousa essa ligação. E temos problema semelhante à Guiné Equatorial. Não tem também uma ligação aérea e isso tem trazido grandes constrangimentos aos que lá vivem, que não conseguem vir para São Tomé quando quiserem. Isso traz um custo muito maior, porque tem que fazer escala para outros países. Mas estou vendo também isso junto ao governo, se conseguimos algumas companhias aéreas que possam fazer ligação a esses países para facilitar a nossa comunidade. Sei que vive em Luanda, Angola, não é? E é onde também nós temos uma comunidade expressiva, não é? E há relatos de que muitos são-tomenses têm enfrentado situações difíceis nos últimos tempos em Angola e muitos querem mesmo regressar. Tem vivido estes problemas também em Angola enquanto representante do povo? Tenho vivido, sim, porque o trabalho do deputado não é sentar num gabinete, mas sim estar sempre junto à população para saber interar sobre os problemas que a população vive. A nossa comunidade vive graves problemas, uma vez que Angola está em situação também, não Angola, o mundo inteiro, mas falo em particular Angola, porque é lá onde estamos, a situação de crise econômica. Isso faz com que muitos da nossa comunidade que lá vivem enfrentam graves problemas. E nós temos tentado procurar junto ao governo para que possamos encontrar um meio termo de arranjar um transporte. Nesse caso, acho que com via marítimo, porque as pessoas têm os seus bens
eletrodomésticos e coisas mais que possam querer trazer. E o número é elevado das pessoas que querem regressar. É elevado. E avião não nos daria a resposta daquilo que nós pretendemos. Eu tenho recebido muitas solicitações das pessoas que querem vir. Tem o caso, por exemplo, o último que eu reportei, que é de uma senhora que tem 8 filhos. O marido é falecido, ela não trabalha, não tem uma casa própria, vive uma situação de pobreza extrema. Tenho visto junto a algumas pessoas de um grupo de trabalho da comunidade arranjar de vez em quando um apoio para levar uma cesta básica a essas pessoas que necessitam, mas a demanda é tão grande que... Quer dizer que tem tido uma vida difícil em Angola? Muito hoje, difícil. Enquanto deputado... É difícil sim, uma vez que, devido à situação econômica do país, o governo ainda não alocou uma verba para funcionamento do próprio deputado. O deputado também ainda carece de um local onde a pessoa possa ir ao seu encontro, não é? Nem que fosse junto à embaixada ou a algum outro lugar. Mas tem sido difícil sim, porque a demanda é muito grande e as pessoas... Há sempre muita procura, muito telefonema ao deputado à procura de uma solução de regressar. Tivemos em dezembro a situação de um jovem que faleceu, já havia falecido há mais de 10 dias no hospital e não tendo lá parente direto. Já estava quase a ser depositado na vala comum, mas graças a Deus um dos elementos da minha equipa de trabalho tomou conta da situação e relatou. E, por conseguinte, graças a Deus, estava lá o senhor primeiro-ministro. Eu enviei uma mensagem para ele falando que havia uma necessidade de arranjarmos condições para enterrar esse jovem, e respondeu prontamente com uma ajuda e conseguimos realizar o funeral do jovem. Então, isso é uma e tem recebido o apoio da nossa representação diplomática em Angola perante todos esses problemas que a comunidade tem vivido? Não propriamente. Nós temos um cônsul, que é o senhor Edmilson Craville, que é uma pessoa bastante aberta e pronta também a ajudar, mas os meios que a embaixada dispõe não permitem ajudar a comunidade. Nós que vivemos lá sabemos disso, porque a embaixada tem recebido também muita gente que vai lá procurar de uma ajuda e não consegue. Isso por conta, se calhar não por falta de vontade da própria embaixada, mas por falta de verba para ajudar essas pessoas. Mas o cônsul às vezes tem contribuído também do seu próprio, o bocado que ganha, que é para ajudar nas causas sociais. Isso é muito bom, porque é um homem muito humanista e muito bom. Perante este mar de dificuldades, já reportou ao governo são-tomense todos esses problemas e o que é que trazem como solução para atenuar, não resolução como tal, tendo em conta as limitações, mas o que é que também trazem como solução para ajudar na mitigação desses problemas? A vontade do governo em ajudar, o governo está aberto para ajudar. Mas pronto, vamos aguardar com esse novo diploma que nós aprovamos. O Orçamento Geral do Estado. Que é o Orçamento Geral do Estado, que através dele o governo possa encontrar uma maneira de ajudar o deputado, ajudar a comunidade através do deputado, porque não é o deputado que é... Ultimamente, o senhor deputado, o governo aprovou uma lei, não é, que simplifica a atribuição da nacionalidade são-tomense a filhos de pais e mães são-tomenses que vivem no exterior. Como é que receberam esta notícia? Que impacto isto está a ter junto da nossa comunidade, sobretudo ao nível do círculo africano? O impacto é muito grande, uma vez que a procura também é grande. Nós temos muita gente nessa situação que precisava desse diploma para resolver o problema da nacionalidade.
fruto de nossos cidadãos que não têm tido, posso dizer, aquele amor à pátria, de tão logo tiver um filho na diáspora e levá-lo também à embaixada e dar o registro, né? E quando não se faz isso e deixa passar tempo, e a partir dos 14 anos já não se podia. Então, nós temos muita gente que depois de estarem já adultos, não é? É que vão tentar a embaixada conseguir a nacionalidade, uma vez que o pai podia ter resolvido isso logo ao nascer da criança, porque a lei diz que tão logo fizer registro no país onde nasceu, pega a tal cédula, vai à embaixada e faça o registro. E não custa quase nada. Não custa quase nada, mas infelizmente falta de vontade própria de nós como cidadão fez com que nós temos milhares e milhares de pessoas. Mas esse diploma vem facilitar as coisas. Vem facilitar grandemente as coisas. Eu agradeço. Até porque tem uma taxa de redução a metade, de 50%. Eu agradeço ao governo, na pessoa do senhor primeiro-ministro, Dr. Patrícia Emery Trovoada, porque isso é uma das questões também que eu havia levado a ele. E recebendo essa notícia da facilitação disso, criou um impacto muito grande, e para mim também muito mais ainda impactante, mais um sentimento de dever cumprido, e existe mais muitas coisas para resolver. Fomos eleitos para trabalhar, vamos trabalhar e mostrar ao povo que agora tem um representante, um interlocutor junto à comunidade que leva as suas preocupações até a Assembleia e ao Governo, que possamos pouco a pouco resolver. E acredita que a partir deste ano, com o orçamento aprovado, terá mobilidade para se deslocar a alguns destes países, estar em contato permanente com a nossa comunidade e fazer e reportar todas as situações que são vividas de preocupações para o Estado de São Tomé. Sim. E já agora, qual é a mensagem que gostava de deixar à nossa comunidade na diáspora africana? Bom, a mensagem que eu tenho a deixar à comunidade é que continuem com fé, esperança. Precisamos estar mais unidos. As pessoas têm uma descrença quando fala-se do nosso governo, mas pronto, é preciso continuar crendo e com muita fé, criarmos associações, porque as pessoas, principalmente em Angola, não gostam de associar-se, e isso é muito complicado para uma comunidade. Segundo informação, tiver alguma descrença fruto a anteriores associações que tentaram politizar associações, e não pode. Associação não tem nada a ver com a política. É um trabalho que vai ter nos próximos tempos. Nos próximos tempos, sim. O trabalho unir a nossa comunidade na diáspora. Sim. Primeiro é sensibilizar as pessoas, fazê-las verem a importância da associação. Isso que e transmitir também o espírito de interajuda que deve haver, sobretudo ao nível dos nossos concidadãos, quando, sobretudo, estão fora do país. Com certeza. Lourenço Freitas, o deputado de São Tomé e Príncipe para o Círculo Eleitoral de África, aqui com os detalhes da situação que têm vivido as nossas comunidades na diáspora africana, particularmente em Angola. A situação está difícil, mas acredita que bons dias virão para a sua mobilidade e também para os filhos de São Tomé e Príncipe que vivem nesses países da África, o continente berço da humanidade. Lourenço, obrigado pela sua presença em direto neste telejornal. Obrigado, São Tomé e Príncipe. O projeto WACA iniciou esta sexta-feira o processo de restauração de Mangala em Micoló. A iniciativa, que juntou vários parceiros institucionais, visa desenvolver as áreas de Mangala em São Tomé e Príncipe e fortalecer a economia nacional. A menina que conduz a canoa vem à busca de plantas e estacas para levar a outra margem do rio. Tem apenas 13 anos
e é de uma família de pescadores da praia de Micoló. O seu envolvimento nesta atividade é o sinal claro de comprometimento da população com a reflorestação do mangal de Micoló. Nesta localidade, o projeto WACA criou um comitê de 14 elementos e este comitê está a ajudar na reflorestação do mangal. Nesse comitê nós somos 14 e nesse 14 nós estamos empenhados em monetização e plantio dos mangos até, como os homens da floresta dizem, que é para florestar até chegar aos mangás. E então nesse meio, nós os 14, nós estamos empenhados que é para poder trabalhar e também sensibilizar a população a termo disso. A iniciativa está inserida no plano de intervenção que o projeto WACA tem na zona costeira. Como nós estamos a intervir na zona costeira, e os mangás são as florestas que desenvolvem na parte costeira e que também ajudam muito, portanto, a proteger todo o ecossistema costeiro e, portanto, a nossa atividade é precisamente isso. O mangal é uma espécie de grande importância para a manutenção do ecossistema florestal. Essa espécie ajuda a enriquecer a biodiversidade. Ela, além de proporcionar maior quantidade de peixe, também é um importante habitat para algumas espécies de aves. Ela aí tem biodiversidade marinha como terrestre também, porque aí os peixes desovam e também nós temos pássaros que vêm pôr os ovos aí e fazer seus ninhos. Mas não é só por causa da biodiversidade que os mangues são importantes no ecossistema. A sua contribuição para a purificação do ar atmosférico, para a sobrevivência humana, também é bastante importante. A nível ambiental, o mangal tem um impacto muito importante, tendo em conta que o mangal faz um papel disseminador, né? Ela sequestra, né, o dióxido de carbono e liberta o oxigênio. E ela também tem importante a nível mesmo, não para o ambiente, mas ambiente num todo, em termos da comunidade. O mangal é importante na comunidade porque ela ajuda a alterar a temperatura, ou seja, mudar a temperatura que causa numa comunidade. E falando das mudanças climáticas e alterações climáticas, o mangal torna um papel aqui muito importante que vem nos ajudar a colmatar a dificuldade, ou seja, os impactos negativos, né, que tem causado sobre o ambiente. Aqui na zona de Micoló é uma zona em que existia uma boa floresta de mangás, mas, no entanto, devido às condições hidrológicas que existiam, ou seja, que as areias, os sedimentos impediam o mar de entrar pela terra e travavam esta linha de água que está aí, os mangás começaram, portanto, a degradar-se. Agora nós criamos, portanto, esta drenagem que existe por aí. Neste momento o mar já entra pela terra dentro e também a água do rio também já circula normalmente e já temos umas condições edáficas bastante boas para que os mangás possam desenvolver. Por isso o projeto WACA pretende reflorestar mais de 10 comunidades. E estas comunidades estão a ser identificadas num trabalho conjunto com a direção das florestas. Para além de Micoló, estamos a intervir, portanto, vamos apoiar em Praia das Conchas, nós agora fizemos um levantamento total juntamente com a direção das florestas, onde vamos intervir em cerca de 12 comunidades aqui em São Tomé e 2 comunidades na região autónoma do Sul. E o projeto WACA, como um projeto de adaptação às mudanças climáticas, também está a versar sobre essa mesma temática. Viu, na comunidade de Micoló, nós temos investimento na infraestrutura cinzenta, estamos perante a ponte que lhe de ligação do rio Lugi, e nós estamos aqui a fazer essa combinação de infraestrutura cinzenta e a infraestrutura verde, que é o plantio do mangal. O trabalho consiste na expansão da área do mangal de 1 hectare para 3 hectares de terra. Durante a atividade, o projeto WACA juntou, além da direção das florestas e biodiversidade, a direção do ambiente, as Forças Armadas e realizou esta empreitada de plantio de árvores de mangal. Esta é uma iniciativa que começou em junho do ano passado com o plantio de cerca de 1.500 árvores. Desta vez, o projeto WACA juntou os seus parceiros institucionais e pretende plantar até 3.000 árvores. Um trabalho que vai demorar 2 dias. Com imagens de Melissa Moreira, Genisvaldo Nascimento, TVS. A Rotary Club de São Tomé e Príncipe fez esta sexta-feira a entrega de 10 computadores e livros à Biblioteca Nacional. A entrega faz parte de uma parceria existente entre as duas instituições.
São 10 computadores e materiais didáticos que o Rotary Clube de São Tomé ofereceu à Biblioteca Nacional para melhor funcionamento da instituição. A Biblioteca Nacional, que hoje... A ideia do Rotary é que as suas ações sejam perenes no tempo. Então, para nós, mais do que entregar esses livros e entregar esses computadores, é que os livros possam ser usados pela comunidade, chegue aos alunos, sobretudo, e que esses computadores também possam ser utilizados pela comunidade. A Biblioteca Nacional, que hoje tem a falta de recursos humanos, considera que a entrega desses aparelhos venha impulsionar a materialização de um projeto em carteira. Os computadores vão servir para a materialização de um projeto que nós temos aqui na Biblioteca Nacional, que é a Biblioteca Nacional Online, em que o objetivo é disponibilizar o catálogo online do acervo bibliográfico da biblioteca e vai servir para os técnicos na questão da introdução dos dados e também para os alunos, os estudantes, pesquisadores, ao chegarem à biblioteca, podem sim também realizar a pesquisa através desses equipamentos informáticos. 10 computadores e livros para apetechar a sala de leitura da Biblioteca Nacional. A oferta foi feita pelo Rotary Clube. Conselho Constitucional do Senegal anulou o adiamento das eleições presidenciais. Notícia para ver depois do intervalo. Ao final, gratos pela atenção dispensada, boa noite e bom fim de semana.